agradecer pela bela organização e formidável organização do Congresso, desse Congresso do Espírito Divino Espírito Santo, que nos permite fazer uma discussão importante de debate acadêmico em tantos espaços e lugares que conseguimos realizá-lo, e terminamos aqui no espaço sagrado, mostrando a importância que significa este congresso e de tudo que ele faz. A minha proposta de trabalho que trago para vocês hoje, nesta manhã, é uma tentativa, como historiador, de dar um exemplo de apropriação da festa do Divino Espírito Santo pela relação Estado e Igreja, para convertê-la em um dispositivo de poder e maquinaria de governabilidade dos corpos, em vistas de seus desejos e suas utopias exclusivistas, usando aqui minha palavra já de um termo trabalhado pelo professor José Eduardo. Meu espaço social de análise é o sul do Brasil, especificamente no litoral de Santa Catarina, numa freguesia, hoje já município, de São José da Terra Firme, um local de forte manifestação desta festa. São José da Terra Firme fica próximo ao lado do município, capital do estado, Florianópolis, uma ilha. Esse espaço social que quero trabalhar, ele vai se constituindo em função de 3 ondas migratórias. E vou analisar o aparecimento dessa festa do Divino Espírito Santo se constituindo, num determinado momento, como um dispositivo de poder e uma maquinaria no período da nacionalização brasileira do Estado Paulista de 1930 a 1945. E para entender isso, eu tenho que fazer um breve e rápido passagem desse processo migratório para entender como a festa ela se manifesta e como ela é apropriada e de que maneira ela é apropriada como um dispositivo de poder e de maquinaria de governabilidade. A primeira onda migratória para aquelas terras, e que podemos chamar uma onda migratória utópica, e toda onda migratória ela tem um caráter também utópico de alcançar algo, um desejo de ser realizado, assim como nós escutamos hoje. Acontece no século XVIII por famílias açorianas, e ela está dentro de uma política de povoação do período colonial brasileiro. E com essa chegada chega também toda a expressão cultural e a própria festa do Espírito Santo, assim como as expressões culturais que garantem a memória de vinculação com o seu espaço social de origem e garante uma identidade cultural a ser construída de maneira também espontânea ao longo dos séculos. A vivência dessa comunidade açoriana se dá em torno da capela, com a autonomia de uma organização religiosa, sem a presença permanente do clero, e quando esse clero esteve presente, numa condição muito específica do padroado, uma condição mais política do que propriamente religiosa. A segunda onda migratória que o Brasil vai sofrer, e essa região que eu estou falando, que é de São José da Terra Firme, também vai receber, e portanto uma segunda onda migratória utópica do século XIX, são de famílias teucras e italianas. E ela está dentro de uma política de branqueamento do Brasil e a adoção inicial do trabalho livre
já no período imperial brasileiro, apesar da escravidão. Mais que as festas, a escolarização primária em torno da capela, com autonomia de organização religiosa e escolar, foi a garantidora daquela memória do seu espaço social de origem e a identidade cultural mais formal e controlada, e não tão espontânea como poderíamos pensar. Até porque o espaço escolar já tem a característica de ser ela mesma uma maquinaria que quer não só converter, mas reconverter os sujeitos no processo formativo. Normalmente, essas duas ondas migratórias que chegam em momentos distintos, elas também ocupam espaços territoriais distintos e com uma certa forte autonomia e fechados entre si ou em si, não porque querem, mas pela própria falta de uma política de integração ou inclusão social. Mas o lugar onde estou fazendo a minha análise, a freguesia de São José da Terra Firme, é um local onde eu encontro um ponto espacial de toque, diferente de outros espaços da colônia, onde eles se encontraram essas ondas migratórias no Brasil. Aqui em São José da Terra Firme temos uma presença de famílias açorianas em 1750 e logo após, em 1829, a presença de famílias teuto-católicas no espaço do interior do município de São José da Terra Firme, uma localidade chamada São Pedro de Alcântara. Esta aproximação espacial e econômica guardava, no entanto, naquele momento do século XIX, a distância social, cultural e linguística e festiva entre as duas comunidades. Com a proclamação da República em 1889 no Brasil, há uma política de refinamento do ideal civilizatório do Brasil. E isso dependeu e passou pela formação educacional inicial dos filhos das elites políticas locais. Portanto, houve a necessidade da disseminação de escolas e de um pensamento considerado mais elevado. A própria proclamação da República é um ideal utópico, exclusivista, mas colocado para a sociedade brasileira nesse momento. Por conta disso, se deu início uma terceira onda migratória, estimulada por uma utopia nacional e por uma utopia de quem veio. Mas não é uma onda migratória de famílias, mas é uma onda migratória de celibatários e celibatárias, vindos da Alemanha e da Itália, voltados à escolarização, ao preenchimento dessa utopia nacional. Eram salesianos, eunianos, franciscanos, jesuítas e muitas ordens e congregações religiosas. Portanto, eram os nossos padres e as nossas freiras. A separação entre igreja e Estado, nesse fim do século XIX, gera um novo tipo de aliança entre essas duas instituições, um novo clero e um novo episcopado. Esses padres e suas escolas e seus seminários possibilitaram uma prática civilizacional e valorização de um ideal humanizador, dogmático, sob uma ótica de releitura alemã. Em Santa Catarina, mais que a colonização, temos de fato uma germanização católica civilizacional. Algo em torno de 80% do clero catarinense, por conta dessa terceira onda migratória, será um clero estrangeiro e estarão presentes agora nas novas paróquias criadas e naquelas capelas de autonomia religioso-cultural de descendentes açorianos, teutos e italianos.
caráter civilizacional, como eu falei, passou pela escolarização, pela proliferação de novas paróquias e criação de dioceses. O estado de Santa Catarina será eleito a sede episcopal em 1908 com um bispo de descendência alemã, Dom João Becker. Uma das medidas civilizatórias e harmonizadoras de caráter germânico, para além da criação de paróquias e escolas, será, por exemplo, a condenação de festas religiosas consideradas populares e profanas, sem gerência da igreja e sob aos auspícios das irmandades. Temos aqui um combate forte contra a expressão festiva, por exemplo, do Divino Espírito Santo, e uma valorização do potencial alemão e italiano que teria se preservado de alguma maneira nas colônias da segunda onda migratória. Todavia, o mundo dá voltas e outras utopias aparecem. A partir de 1920, o ideal civilizatório no Brasil começa por contornos a ser redirecionado para o sentimento de brasilidade. E é só pensarmos aqui na Semana de Arte Moderna de 22. Em 1930, aparece um governo que dará materialidade e estabelecerá práticas de brasilidade pelo processo de nacionalização. Estamos a falar da ditadura de Getúlio Vargas, 30-45. Portanto, houve a necessidade agora de reconverter utopias, sentimentos culturais e patrióticos de descendentes estrangeiros e de clero estrangeiro. E o estrangeiro aqui será o descendente germânico italiano, porque o açoriano já está sendo considerado e identificado como brasileiro. E a festa do Divino será uma peça fundamental para o movimento de reconversão daqueles sujeitos da segunda onda migratória de São Pedro de Alcântara, no município de São José. Daqueles sujeitos estrangeiros, na tentativa de integrá-los à política de nacionalização. Deixa eu ver, tem 10 minutos. Então, na década de 30 e 40, no município de São José, que receberam colonos açorianos a partir de 1750 e colonos alemães em 1829, um espaço de toque, acabou sendo um espaço emblemático, capaz de revelar um momento tenso, provocado pelos ideais de nacionalização, como a homogeneização de costumes, língua e cultura. Este momento de tensão vivido na cidade de São José aconteceu tanto por esse município ter um grande núcleo açoriano, como também por ter uma colônia alemã, também muito tradicional naquele espaço. Importante lembrar que quando se fala em açorianismo, no período nacionalista, se fala também em brasilidade. De certa forma, o termo açoriano tem uma ligação forte e estreita com a construção utópica da unidade nacional e deve ser entendido como uma expressão puramente local e não deve ser entendido como simplesmente uma expressão local regional. Portanto, o termo açoriano está ligado à construção da nacionalidade brasileira. E a Igreja Católica de Santa Catarina, uma das responsáveis pela execução desse projeto nacional também, via-se numa situação aparentemente contraditória. O cultivo das tradições germânicas, daqueles padres da terceira onda migratória, portanto descendentes ou de origem, ou ainda sendo alemães, denuncia uma situação desnacionalizante. Os padres católicos de Santa Catarina
como os mais fervorosos na defesa do Deutschland, da cultura alemã, mais dos próprios pastores luteranos. Não se duvida do fato da presença majoritária desses padres e do seu sentimento de germanidade. Contudo, a ação humanizadora e determinante nacionalista da alta hierarquia católica culminará na largueza dos sentimentos nacionais dentro da própria Igreja e colaboradora no ideal nacional dentro do Estado. A ação neutralizadora e determinante da alta hierarquia católica não foi abalada. E nós temos, nesse momento, um outro a ser visto em Florianópolis, Dom Joaquim Domingos Beleza de Oliveira, filho de Portugal, que não hesitará em reconduzir seus padres estrangeiros e suas paróquias, onde nós temos também esse sujeito da segunda onda migratória, a uma atitude de identificação e de respeito à pátria brasileira. É nesse momento que se desqualificam culturas e desejos utópicos para se constituir outras culturas e outras utopias nesses lugares, criando-se, no caso daquela região, um mito da musicalidade e da solidariedade ligado ao desejo de ser brasileiro e de se constituir brasileiro como elemento integrador e amante da pátria. Bom, dado esse contexto político, vou tentar agora, resumidamente, dar o contorno dessa compreensão da festa do Divino Espírito Santo como esse dispositivo de poder e de maquinaria de governabilidade por parte da Igreja e do Estado. Então é evidente nesse momento o destaque dado à cultura açoriana e ressignificada como sendo tipicamente brasileira, em detrimento de outras expressões culturais e étnicas. Assim, os padres alemães ou descendentes de alemães começaram a participar, colaborar e reinventar a tradição da festa do Divino Espírito Santo. Estou falando de São José da Vila. Esta festa entra no espaço da Igreja e ganha contornos discursivos, simbólicos e ritualísticos mais intensos e expressivos. Os padres freis Bernardo Ronchi, Felisberto Inossi e Plácido Wolff eram os párocos de São José da Terra Firme nesse período de 1930 a 1945, ou seja, todos descendentes naturais da Alemanha, que terão a função de recolocar o descendente alemão de São Pedro de Alcântara, essa localidade de São José, no caminho da brasilidade, usando entre outros dispositivos de poder e práticas a festa do Divino Espírito Santo, para se fazer ou parecer igual ao brasileiro, e neste caso a cultura açoriana ou lusitana. E a questão é, como isso foi possível, como isso se deu? Para tanto, eu tento ver três movimentos, 5 movimentos possíveis de utilização da festa como possibilitadores desse ideal nacional. O primeiro movimento é o sequestro da festa. A festa é sequestrada. O culto popular do Divino Espírito
Santo é sequestrado pela igreja da paróquia em vista do uso político nacionalizador para a integração de populações consideradas estrangeiras, colocando o próprio pároco de descendência alemã ou alemão em sintonia representativa de brasilidade, ao assumir ou sequestrar a festa do Divino Espírito Santo. Ora, como que se dá esse sequestro? Então nós partimos do segundo movimento, fazendo desta festa um grande ritual, grandiloquente, próprio dos rituais nacionalistas do período que estamos fazendo análise. E a população de descendentes germânicos de São Pedro de Alcântara deveria descer para participar dos festejos da festa do Divino na praça principal do município. Portanto, a festa do Divino ganha essa condição de receber o outro, de dar visibilidade ao outro e integrá-lo à festa. Há uma espécie de formação do novo devoto e de toda a sua descendência daqui em diante. Terceiro movimento. O terceiro movimento é no sentido simbólico, a introdução de uma simbólica nova à festa. E dentro de todas essas outras simbologias que foram permitidas e utilizadas, não há dúvida que a execução do hino nacional da cerimônia religiosa impacta como uma novidade ritualística e simbólica esse contexto de integração de duas comunidades até então separadas. O quarto movimento, tornar o descendente de alemão o próprio agente de integração da brasilidade e da própria expressão cultural da festa do Divino Espírito Santo. Ou seja, tornar o próprio festeiro o casal imperial da festa. Então nós vamos encontrar neste período de 30 a 45 pelo menos 3 festeiros imperadores. O casal, aqui no meu resumo eu acabei de colocar o nome do casal, mas só do festeiro, do imperador. Bom, mas cito o senhor Pedro Rampinelli, ele é descendente de italianos, mas a sua esposa é descendente de alemães. Em 1941, Virgílio Kretzer, e em 1945, Paulino Hermes. Quinto movimento, talvez o mais interessante, o mais importante, por conta do próprio testemunho pessoal, o resultado dessa situação, que era transformar o espaço da festa do Divino em um lugar de encontro social indireto, do encontro afetivo que favorece os contatos para os casamentos independentes. Sabemos que a política eugênica do Estado brasileiro e da Igreja neste período passava pela promoção e exigência da mistura interétnica para o crescimento de uma população forte, trabalhadora e brasileira. Portanto, além de um discurso eugênico, houve um espaço social propiciador desta maquinaria nacionalizadora dos corpos, de fazer nascer novos brasileiros, que passa a ser a festa do Divino Espírito.
Portanto, e terminando, a festa do Divino deixa, neste momento, a partir de agora, de ser apenas uma expressão cultural inferior ou inadequada de uma população de descendentes de açorianos que ficaram largados muitas vezes à própria sorte, para ser um patrimônio cultural de um espaço social etnicamente